João capítulo 19, uma jornada para a cruz, 16 ao 30, mas eu vou ler agora, nesse momento aqui, eu vou ler apenas o 16 ao 22, tá? Uma jornada para a cruz, João 19, 16 ao 30, lerei do 16 até o 22. Diante disso, Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. Os irmãos lembram da última mensagem? Nós paramos no versículo 16, exatamente aqui. Em seguida, os carrascos se apoderaram de Jesus e o levaram para fora. E assim, carregando sua própria cruz, Jesus saiu para um lugar chamado Calvário, Gólgota em aramaico, onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no centro. Então Pilatos mandou escrever uma placa e pregá-la no alto da cruz, com os seguintes dizeres: Jesus Nazareno, rei dos judeus. Muitos dos judeus leram a placa de Jesus, pois o lugar em que ele foi crucificado ficava próximo da cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes dos judeus discordaram de Pilatos, dizendo: não escrevas o rei dos judeus, mas sim que esse homem se dizia rei dos judeus. Todavia Pilatos lhes asseverou: o que escrevi, escrevi. Ou seja, Pilatos disse: o que escrevi, escrevi, pronto, não vou mudar. Mas nós vimos ali então, até o capítulo 16, do 1 até o 16, da semana passada, sobre o interrogatório de Jesus, capítulo 18 também, por Pilatos, E no capítulo 18, Pilatos faz algumas perguntas a Jesus. No capítulo 19, Pilatos toma algumas ações com respeito a Jesus, e ele não era o desejo dele, condenar Cristo, mas ele cedeu à vontade do povo, e soubemos que Pilatos no final da sua vida se suicidou, historicamente, soubemos disso. Então aqui, enfim, Pilatos entrega Jesus para ser crucificado. E nós temos uma famosa frase aqui, um famoso versículo aqui: e assim, carregando sua própria cruz, Jesus saiu para um lugar chamado Calvário. Cristo carregou a sua própria cruz. Ele carregou a sua cruz. O instrumento de morte ele carregou. Cruz significa morte. E também nós temos aqui outra coisa interessante. Pilatos mandou escrever numa placa: Jesus Nazareno, rei dos judeus. Você já se perguntou por que Pilatos mandou escrever isso? Para que escrever isso, Geralmente era uma placa que o condenado levava aqui no pescoço até o lugar onde ele seria enforcado. Não sei se os irmãos já assistiram aqueles filmes americanos, principalmente faroeste antigo. Não tinha condenados que às vezes iam com placas, ou filmes mais antigos ali de Inglaterra, iam com a placa assim. Então era essa placa. Provavelmente Jesus levou a placa também. Não sei sobre isso, mas provavelmente ele levou a placa no pescoço dele, escrito o rei dos judeus, e depois a placa, Pilatos deu ordem aos soldados: vocês preguem a placa acima na cruz lá, para todo mundo ver. E nas 3 línguas ainda: latim, grego e aramaico. Ou seja, a intenção de Pilatos era que todos lessem aquilo lá. Mas por que Pilatos desejava que todo mundo lesse que Jesus era o rei dos judeus, Interessante isso. Não fique aí um pouquinho apreensivo, eu vou chegar lá. Quando eu chegar nessa parte, a gente vê sobre isso. A cruz era o caminho proposto para Jesus. Foi o projeto de Deus para o seu filho. Foi proposto a Jesus seguir aquele caminho, um caminho de tortura e sofrimento. Jesus deveria morrer para si, por nossa causa. Interessante, nós geralmente, eu não quero morrer para mim por causa dos outros, mas não, Jesus fez isso, ele morreu para si, por nossa causa. E esse é um exemplo que deveríamos seguir, que devemos seguir. Mas é difícil, não é fácil. Ainda mais
nesta geração. Por que eu estou falando nesta geração? Porque esta é uma geração que se evita o máximo o sofrimento e o sacrifício. Vocês concordam comigo? Eu estou nessa geração, eu vivo essa geração, né? Eu também procuro evitar o máximo possível de sofrimento e de sacrifício, e como eu já disse várias vezes aqui, nós não somos caça-sofrimento, caça-sacrifício. Eu vou sair por aí para a rua, com o peito aberto, dizer, me persigam, me batam, não é isso, né? Se Deus está abençoando nossas vidas, que nós não precisamos passar por certas coisas, eu não vou sair por aí procurando. A questão é que Deus, muitas vezes, ele fecha certas portas e abre outras portas. Às vezes é da vontade de Deus, às vezes é da permissão dele que nós passamos por esses sofrimentos, né? Mas essa geração, né, eu vi alguns irmãos balançando a cabeça, então eu estou enxergando da mesma forma que vocês enxergam essa geração. E eu não estou culpando essa geração. Quer dizer, não é que eu não estou culpando, eu não estou falando mal dela, porque eu participo dela, eu faço parte dessa geração. Eu lembro muito bem da geração dos meus pais, onde sacrifícios eram feitos por causa dos filhos. Eu lembro muito bem, meu pai e minha mãe, eles faziam sacrifício por causa dos filhos. Muito sacrifício era feito. Eu lembro do meu pai, o primeiro carro que ele comprou, um Fusca, não lembro o ano, verde, limão, reluzente, fosforescente, né? E ele fez muito sacrifício, guardou um dinheiro para comprar aquele carro. Ter uma TV em casa naquela época era o máximo de lazer. E tinha que fazer muito sacrifício. Comprava aquelas TV de tubo, aqueles quadradão, né? Eu lembro que a primeira, eu ainda fui da época do preto e branco, né? Primeira TV. Depois veio as coloridas, né? Hoje temos as de LED fininha, né? Hoje nem TV precisamos. Temos a telinha, aquela telinha ali, né? Celular, ó, telinha. E hoje se compra assim meio que de forma banal assim as coisas eletrônicas, mas naquela época ela era muito difícil. Tinha que fazer muito sacrifício. Então eu lembro de muitas coisas. Vocês sabem aquele leite de saquinho? Então, minha mãe comprava aquele leite, daí quando terminava o saquinho, ela lavava o saquinho, cortava a ponta dele, e lá que ela colocava e enfiava o meu pão com chimia, a gente chama chimia, né? Aqui é chamado de doce para passar no pão. Ela cortava 2 toras assim, colocava a chimia no meio, enfiava no saquinho e eu ia para a escola. Chegava lá e eu ia comer escondido. Meus colegas estavam tudo com aquelas merendeiras bonitas, assim, coloridas, né? Cheia de desenho, assim, né? Eu comia escondido lá. A minha merendeira qual é o nome da marca que tem aqui? Bem conhecida no supermercado, que é até lá do interior, né? De laticínios, uma marca famosa aí. Tirol. Tem leite Tirol, não tem? Tem outras aí também. Eu ia lá, era Piá. Eu já vi Piá por aqui. Então, fazia isso, né? Fazia uns sacrifícios, muitos sacrifícios. Eu lembro que uma vez faltou papel higiênico em casa. Pai, como é que eu faço? Tem jornal aqui e eu vou te ensinar. Pega o jornal, amassa dele, fica bem amassado, aí você pode usar. Então eram sacrifícios que eram feitos. Refrigerante uma vez, só por mês. Era naquela garrafa de vidro que voltou, né? É que nem Eclesiastes fala, né? Tudo que for volta, né? Então assim, e daí nos outros domingos ela fazia suco de bergamota, né, que é chamada de mimosa, e daí ela colocava saleno, sal de frutas dentro para criar o gás, ficar borbulhando, e eu tomava aquilo lá. Era o refri. Mas hoje, né? Hoje nós estamos barrigudos de tanto refri, sobra refri, vai fora refrigerante. TV, então, 2, 3, né? Porque é mais fácil hoje em dia. Eu também lembro,
na minha conversão ainda, testemunhos que naquele tempo os crentes, mesmo em escassez, eram muitas vezes muito mais fiéis no sustento da obra de Deus. E hoje, com mais condições, às vezes as igrejas e missões sofrem, porque essa geração, e não generalizando, na verdade, eu posso honrar o nome daqueles que são fiéis e dizer graças a Deus por isso, e há muitos crentes fiéis, então não podemos generalizar, mas é uma geração extremamente egoísta, extremamente hedonista, extremamente frágil. Sabe por que eu falo frágil? Não pode falar nada hoje em dia. Já vou te processar. Antigamente nós, as crianças, não podíamos reclamar, nos chamavam, né? Porque senão a gente levava uma cabaçada de pau, né? Que eles chamam no Rio Grande do Sul lá, né? Extremamente sossegada, extremamente responsável, extremamente cheios de si. É uma geração que pensa que a vida verdadeira deve ser vivida como eles vivem e se acham extremamente ofendidos quando são confrontados sobre a maneira que vivem, sem sacrifícios. Eles também consideram como obsoleta a maneira de vida das gerações anteriores. E isso é triste, porque pessoas que pensam assim não têm herança. Eles estão tentando começar a vida do zero, sem nenhuma herança, sem nenhum algo que alguém deixou de herança, de educação de herança para eles. Até no campo, né, irmão Orlando, lá é mais fácil. Hoje tem aquelas maquinonas grandonas que vai colhendo e plantando tudo e separando tudo, né? E tem até algumas com ar-condicionadas, né? O motorista está com ar-condicionado, né? Mato Grosso, aqui no interior do Paraná, né? O agronegócio. E não tem problema nenhum com isso, né? Não estou criticando isso. Não é ruim o ar-condicionado, o conforto, né? Nós não temos ar-condicionado aqui porque o nosso verão dura 2 meses, depois se vai, não precisa mais, né? A gente aguenta 2 meses, né? Então não são coisas ruins, mas são coisas que, se eu não tenho herança, se eu não lembro de onde eu vim, ou de onde vieram meus pais, meus avós, eu acabo ficando extremamente sensível, frágil e desrespeitoso. Na verdade, esta é a geração do nem-nem. Alguém já ouviu essa expressão? Alguns falam. Não sou eu que estou dando esse nome, nem-nem. Esse nome vem aí dos estudiosos, dos sociólogos. É a geração do nem-nem. É uma geração que não tem mais respeito por autoridade alguma. Eles zombam das autoridades, infelizmente até crentes dessa geração muitas vezes não têm mais respeito pelos mais velhos, não respeitam autoridades instituídas na família, na igreja e na sociedade, são insubmissos, vivem como autônomos, não dão de ombros ao que não lhes satisfazem, vivem para a satisfação própria. Essa é a geração do neném. 2 Timóteo 3, 1 a 5 diz o seguinte: sabe entretanto disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de piedade, todavia negando o seu real poder. Afasta-se, portanto, desses também. Então, ele está falando dos últimos dias, como serão os homens. A Bíblia está falando, não eu. E a geração do nem-nem, quem está falando são os sociólogos, não eu. Estou só repassando isso para os irmãos. Mas esse versículo que eu acabei de ler se parece muito com o nosso tempo, não se parece? Muita traição, muita deslealdade, muita coisa assim. A geração do nem-nem. E nem há possibilidade de se afastar de alguns, como indica o final do versículo 5, ou de muitos, porque algumas igrejas existem na maioria já. Não suportam ser confrontados,
não suportam pregações mais duras, acusam tudo e todos, são insensíveis à palavra de Deus e são hipersensíveis à satisfação de seus desejos. Eu sou assim e vou morrer assim. Eu quero isso e pronto. Eu não posso ficar um dia sem comer um sorvete. Eu não posso ficar um dia sem assistir meu programa preferido. Eu não posso ficar, eu não vou engolir sapo. É a geração do neném. Isso tudo já existia antes, mas hoje isso se maximizou, se intensificou na sociedade, de uma forma que antes, se eu fosse confrontado assim, eu tinha que ir para o meu canto, ficar quieto. Hoje, se eles são confrontados, eles querem te processar, porque eles acham que a maneira deles de viver é a correta. Eles vivem sem herança do que muitos de vocês que já têm certa idade construíram nesse mundo. Eles ignoram, eles têm como obsoleto o que muitos de vocês que estão sentados hoje já construíram na sociedade. Mas graças a Deus, nem todos dessa geração são assim. Há muitos dessa geração que foram tocados pela graça divina e estão dispostos a fazerem sacrifícios pela causa de Cristo. Mas o que significa geração neném? Conforme o Wikipédia, e depois na Wikipédia você pode ir lá e ver as fontes, o termo neném, agora eu estou falando, lendo o que estava lá, e logo você vai descobrir o que isso tem a ver com o texto, lá o primeiro texto que eu li, a jornada de Cristo até a cruz, que foi uma jornada de quê? Sacrifício e tortura, e morte, cruz é morte. O termo neném refere-se à população jovem, fora do mercado de trabalho e de instituições educacionais. Equivalem em espanhol ao termo nini, e a sigla em inglês NEET, para a expressão Not Education, Employment or Training, algo como fora da educação, do emprego e da formação profissional. De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia, o IBGE, em 2018, o percentual de jovens neném foi de 23% para a faixa etária dos 15 aos 29 anos. Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, em 2025, 35,9% dos adultos entre 18 e 24 anos não estavam nem na escola, nem empregados. Segundo a mesma organização, em 2018, o índice era de 30,6%. Então aumentou praticamente aí 5%. 5% da população mundial é muito. Algumas características da geração neném são as seguintes: na maioria das vezes tiveram acesso a uma educação precária, são financeiramente independentes, desistem dos estudos por diferentes razões, sentem dificuldade para ingressar no mercado de trabalho e moram com os familiares. É claro que, irmãos, não dá para generalizar. Ele não está falando, não vai sair por aí dizendo assim, você é um neném, porque você pega um desses aqui, você mora com seus pais ainda. Não é bem assim. É pelo menos umas 3 ou 4 dessas características, tá? Então a gente precisa, não dá para ser faca na bota e enfiar todo mundo no mesmo saco, não. Precisa analisar cada situação, tá? As culturas também. Mas enfim, voltando ao nosso tema, Cristo cumpriu sua jornada pelo caminho até a cruz, e este é o caminho de cada filho de Deus. Precisamos enfrentar esse caminho da cruz todos os dias, que é um caminho de morte. Morte para o mundo, morte para mim mesmo, morte para minhas satisfações e desejos egoístas. Agora, podemos ter desejos e satisfações? Podemos. É claro que sim, Deus deseja nos satisfazer. Irmãos, o Senhor Deus deseja satisfazer a sua alma, satisfazer você, abençoar o seu desejo. Ele deseja fazer isso, desde que não conflita com a palavra de Deus. A questão aqui não é que nós não podemos viver ou ter uma vida boa, confortável e com certos benefícios, condições e riquezas. Não é isso. A questão não é esta. Se Deus está me abençoando dessa forma,
que eu seja grato a Ele por isso e que eu seja fiel a Ele em tudo. Não é uma questão de se desfazer de tudo e dizer que eu sou espiritual por isso. Há muitos incrédulos que vivem uma vida de reclusão e de abstinência e se acham espirituais. Nós ouvimos hoje pela manhã, o irmão Antônio falando um testemunho de um homem que disse que a moralidade e ética dele estava perto da de Deus. Então existem pessoas no mundo que fazem coisas e pensam que estão perto de Deus. Isso é enganado, não é assim que funciona. A questão é que sou grato a Deus pelas bênçãos e oportunidades que Ele me dá, e as bênçãos e oportunidades que Deus me dá não me faz ser uma pessoa mesquinha, idólatra, mas me faz ser mais grato a Ele ainda na prática, com minha fidelidade à causa de Cristo. Então, irmãos, cada um de nós deve ter aquele pensamento, um pensamento assim, eu não quero fazer parte daquele grupo que deixa a igreja local e deixa missões sofrer. Eu não quero fazer parte, por causa da infidelidade deles, por causa da avareza deles, por causa que eles não conseguem fazer certos sacrifícios pela causa de Cristo. Eu não quero fazer parte desse grupo. Eu não quero fazer parte desse grupo que tem um coração insensível. Eu não quero fazer parte desse grupo que não consegue enxergar as necessidades da obra de Deus. Não quero fazer parte desse grupo que, tendo um coração assim, eu nem consigo ter compaixão pela obra de Deus, nem me importar por ela. E cada um de nós tem esse coração. Quer dizer, que não tem esse coração, tem um coração diferente deste. A questão, na verdade, é que, sendo ricamente abençoado por Deus, eu estou disposto a fazer sacrifícios pela sua causa nesse mundo. E se o Senhor me enviar em tempo de escassez, eu não deixarei de lhe servir e ser fiel. Paulo dizia: eu sei viver feliz tanto com muito como com pouco. E Paulo viveu épocas com muito e épocas com pouco. Agora veja os versos 16 a 22 novamente. Diante disso, Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. Em seguida, os carrascos se apoderaram de Jesus e o levaram para fora. E assim, carregando a sua própria cruz, Jesus saiu para um lugar chamado Calvário. Wiersbe escreveu o seguinte: do ponto de vista humano, o julgamento de Jesus foi o maior crime e tragédia da história. Do ponto de vista divino, foi o cumprimento da profecia e o cumprimento da vontade de Deus absolver os participantes da sua responsabilidade. Na verdade, no Pentecostes, Pedro reuniu ambas as ideias em uma declaração. Atos 2:23. Este homem vos foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, mas vós, com a cooperação de homens perversos, o assassinaram, pregando-o numa cruz. Isso é interessante, porque mesmo que a morte de Jesus pelas mãos dos homens foi da vontade soberana de Deus, tal crime não deixou de ser responsabilidade dos homens pelos quais Jesus foi crucificado. Da mesma maneira como Judas Iscariotes, foi da vontade soberana de Deus que Jesus fosse traído e entregue por um homem. Agora esse homem foi Judas Iscariotes. Mesmo assim, mesmo sendo da vontade de Deus que fosse daquela forma, esse homem, Judas Iscariotes, foi culpado por fazer parte do cumprimento dessa profecia. Vocês viram que interessante? Judas Iscariotes fez parte das profecias de Deus, mas para o mal. Que cada um de nós façamos parte das profecias bíblicas de Deus e da soberana vontade de Deus por agir de maneira correta. Que não sejamos o meio ou o instrumento pelo qual uma profecia dada pela soberana vontade de Deus seja cumprida como algo contra Deus. Pastor, que profecias poderiam ser cumpridas nos dias de hoje contra Deus e sendo usado a vida de um crente?
sabe de alguma? Oi? Pode falar, por favor? Ok. Por favor. Tem também. Lembra que Jesus falou que viria escândalos, né? Mas ai daquele por quem vieram escândalos, né? Então que não seja eu fazendo parte dessa profecia. Que cada um de nós façamos parte das profecias bíblicas por agir de forma correta. Essa placa então que Pilatos mandou escrever sobre Jesus, sendo o rei dos judeus, eu já falei que geralmente era levada no pescoço do condenado até a cruz. Obrigado. E provavelmente foi uma forma vingativa de Pilatos zombar dos judeus, porque de certa forma os judeus colocaram Pilatos numa encruzilhada ali, né, num canto assim, e obrigaram Pilatos a condenar alguém que ele não via nenhum crime. Então provavelmente Pilatos, lembra que o motivo era, ele se diz rei dos judeus, rei nosso, a gente não tem rei senão a César. Então provavelmente pode ser que Pilatos fez aquilo de propósito para se vingar dos judeus, né? Eu vou colocar a placa lá, Jesus Nazareno, rei dos judeus, em latim, grego, hebraico, aramaico, para todo mundo ver. Mas eu quero chamar a atenção para o verso 17. E assim, carregando sua própria cruz, Jesus saiu para um lugar chamado Calvário, Gólgota, em aramaico. Jesus carregou sua própria cruz, e cruz sendo sinônimo de morte, podemos dizer que Jesus carregou sua própria morte, ou seja, carregou sua condenação de morte nas costas. Também para nós, cruz significa morrer para o mundo, significa fazer sacrifícios como cristão para agradar a Deus. Nossa cruz, a qual devemos carregar, pode ser as dificuldades e lutas que passamos nesse mundo. Nosso Senhor sofreu muito para carregar sua cruz, mas enfim obteve forças para cumprir o propósito do Pai para a sua vida. E Ele vai fazer isso conosco também. Ele nos dará forças para carregarmos as nossas cruzes. Cada um tem a sua cruz, e o Senhor derrama da sua graça para que cada um de nós carregue a cruz que foi designada a mim e a você. Cada um de nós tem a sua cruz, e ela pode ser pesada. Há sofrimento em levar a cruz, a jornada é longa, mas da mesma forma que nosso Senhor conseguiu levar a sua cruz, nós conseguiremos levar a nossa. Deus dará força, graça, encorajamento para cumprirmos com a sua soberana vontade. E eu tenho a minha cruz, eu sei que você tem a sua. Porque muitos irmãos compartilham suas cruzes comigo, e eu percebo que cada um tem uma cruz diferente, e eu percebo que o Senhor tem abençoado cada um com graça suficiente para carregar a sua cruz. O que a Bíblia fala? Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, como o irmão Mateus falou hoje de manhã, eu tinha uma cultura bem diferente. Alguns nasceram do Evangelho, né? O irmão até hoje de manhã falou, né? Mas eu não fui assim. A graça de Deus foi suficiente para aqueles que nasceram do Evangelho, e a graça de Deus foi suficiente para aqueles que não nasceram do Evangelho. A graça de Deus é infinita, e Ele dá conforme a medida da necessidade que cada um tem. Isso é maravilhoso, porque Deus me dá a graça suficiente para os problemas que eu tenho, para a cruz, para o peso da minha cruz. Mas pastor, eu tenho uma cruz bem pesada. Então o Senhor vai dar graça suficiente para carregar a cruz conforme o peso dela, para que a gente possa cumprir com essa jornada. Deus é uma jornada que Cristo fez. Cada cruz pode ser diferente para
os filhos de Deus. Mas a verdade é que o Senhor dá graça suficiente para vencer, conforme a cruz que Ele destinou a cada um de nós. Romanos 5,20 diz assim, ó: a lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada. Então assim, ó, se a lei não dissesse que é proibido cruzar o sinal vermelho, não seria proibido cruzar o sinal vermelho. Era legal. Mas como a lei diz que é proibido cruzar o sinal vermelho, então a lei ressalta o pecado, a lei ressalta a transgressão. E o versículo continua dizendo: onde abundou o pecado, superabundou a graça, aquilo que eu falei antes. Se onde o pecado foi muito, a graça de Deus foi maior. Consequentemente, onde o pecado, a dificuldade é grande, a graça de Deus sobre nossas vidas deve ser maior. Ou onde a cruz é pesada, a graça de Deus deve ser mais pesada ainda, para que tal cruz, durante a jornada, se torne leve para carregar. Isso é maravilhoso da parte do nosso Senhor. É uma bondade dele, uma bênção dele sobre nossas vidas. Porque se não fosse o Senhor, nós não conseguiríamos carregar a cruz. Se não fosse o Senhor, muitos de nós já teriam enlouquecido. Muitos de nós já teriam se entregue aos vícios. Muitos de nós já teriam se enforcado. Muitos de nós já não teríamos mais levado a vida de forma séria. Porque viver nesse mundo do jeito que ele é, e quando você ouve os ímpios sem nenhuma esperança falando que eles vivem do jeito que vivem porque não há esperança para eles não enxergam esperança para o futuro, e nós temos essa bênção de poder viver a vida que Deus nos deu nesse mundo de forma boa, de forma que Ele agrade, de forma que sejamos felizes, contentes, satisfeitos, mesmo com as dificuldades. Sabe por quê? Porque os incrédulos também têm dificuldades. Eles têm, às vezes, até piores do que nós, às vezes não, depende. Mas eles têm. Todo ser humano tem dificuldades, porque todo ser humano é um pecador. Até Cristo, que não era pecador, teve dificuldades, sofreu, por causa do pecado dos outros, porque ele não tinha pecado nenhum. Nós sofremos por causa dos nossos pecados, e dos outros também. Então, a graça de Deus é suficiente. Nós podemos viver nesse mundo com as dificuldades, mas sabendo que temos o Senhor para nos ajudar, temos irmãos para nos ajudar, temos uma igreja para nos ajudar. Nós precisamos apoiar uns aos outros, nós precisamos ajudar uns aos outros. E muitos irmãos sofrendo. Então, ouça eles, sente com eles, convide eles para fazer alguma coisa contigo na tua casa. E não fale dos problemas, e nem fofoque, pelo amor de Deus, isso aí estraga, destrói uma igreja. Só ouça. Às vezes, alguém que está sofrendo só quer falar, só quer desabafar, só precisa de ter um ouvido atento para ouvir ele ou ela. Então nós precisamos ser uma igreja, nós precisamos ser uma igreja que tenha esse tipo de cultura. Nós precisamos cuidar com aquelas culturas que existem por aí, crítica, de não ter cuidado. Não, nós precisamos ter mais cuidado uns para com os outros. Versículos 23 a 27. Após haver crucificado Jesus, os soldados tomaram-lhe as vestes e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, sobrando a túnica. Tinha 4 soldados, né? Esta, entretanto, era sem costura, tecida numa única peça, de alto a baixo. E a túnica era muito importante. Então comentaram assim uns com os outros: não convém rasgá-la, né? Vamos rasgar ela, mas vamos decidir por sorteio, vamos sortear quem vai ficar com ela. Agora, por que isso aconteceu? O texto continua: isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura, ao declarar: dividiram as minhas vestes entre si,
tiraram sortes pela minha túnica. E assim procederam os soldados. Próximo à cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus, contudo, viu sua mãe e junto a ela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. E Jesus não estava sendo desrespeitoso falando dessa forma, mulher, era uma forma respeitosa de falar. Em seguida, disse Jesus ao seu discípulo: eis aí a tua mãe. E naquele momento em diante, o discípulo amado a recebeu como parte de sua família. Olha que interessante isso. Aqui entra a cultura de cuidado uns para com os outros. Duas coisas aqui nesse texto. Então, eu vou começar aqui. Nesse texto nós temos uma profecia cumprida, primeiramente. Salmo 22, 18. Dividiram as minhas roupas e entre si lançaram sortes pelas minhas vestes. É uma profecia do Salmo 22, 18 que foi cumprida em João 19. Este é um salmo de Davi, o Salmo 22, onde em oração Davi expressa o seu abandono e perseguição dos inimigos. E esse é um salmo profético, é uma profecia do que aconteceria com o Messias. Então é um paralelo da vida de Davi sendo uma profecia do que ia acontecer com Jesus, descendente de Davi. Então é interessante que Jesus ele ficou seminu na cruz. Em sua humilhação, até suas roupas foram tiradas e distribuídas entre os seus malfeitores. Jesus passou a vergonha de ser exposto à multidão de inimigos e amigos que assistiam a tudo. Ele foi exposto seminu. Passou essa vergonha por nossa causa, porque diante de Deus não temos nada para lhe oferecer. Estamos nu perante o Criador, e disso deveríamos ter vergonha. Mas o nosso Cristo passou tal vergonha em nosso lugar. Interessante o que escreveu Constable. Os homens continuaram a executar o plano de salvação pré-ordenado por Deus, embora inconscientemente. Ou seja, era da vontade de Deus que aquilo acontecesse. E os homens estavam fazendo a vontade de Deus sem saber. Outra lição importante que podemos tirar desse texto é o cuidado que devemos ter de uns para com os outros. Veja novamente os versículos 25 a 27. Próximo à cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, então a mãe de Jesus, a irmã dela, tia de Jesus, mulher de Cleopas, e a Maria Madalena. Quando Jesus, contudo, viu a sua mãe e junto a ela o discípulo a quem ele amava, que era João, ele disse à sua mãe. Então Jesus estava seminu na cruz. Ele viu a sua mãe, sua tia Maria, e viu João, o apóstolo João, junto lá, assistindo. Jesus estava lá em agonia, sofrendo, sangrando, com aquela coroa de espinhos pregada na sua cabeça e as mãos e os pés pregados, com a marreta na nariz pregada. Ele estava lá, não conseguia respirar. As pessoas na cruz, elas morriam geralmente por asfixia, que ficava aqui assim, e daí ia prendendo aqui, e não tinha forças mais para... Então, geralmente, quem estava na cruz, ele cansava, então ele descia e parava de respirar, não conseguia respirar. Ele fazia assim, fazia um pouco de força, respirava e voltava. E quando não tinha mais força, não morria asfixiado. E Jesus, provavelmente Maria já era viúva. O seu pai, José, já tinha morto, já era morto. Então Jesus, ele provavelmente cuidava da sua mãe. E Jesus, ele ia morrer agora, né? E depois ia para o céu, está para o céu. E o que Jesus disse? Olha, João, cuida da minha mãe. Olha as palavras: mulher, ou mãe, eis aí teu filho. João vai ser teu filho agora, vai adotar ele. Em seguida Jesus disse ao discípulo, seu discípulo João, é a tua mãe agora. Ou seja, cuida dela. Mãe, cuida de João. Que João era um discípulo amado, andava muito com Jesus. Eu creio que ele sofreu muito também com a morte de Jesus, todos sofreram. Então Jesus disse: olha, a mãe, cuida de João como teu filho, pega ele como teu filho, eu estou partindo. E João, tenha a minha mãe como sua mãe agora, cuida dela. Jesus estava partindo de maneira vergonhosa, humilhante e agonizante.
mas ele não deixou com que os seus familiares ficassem sem apoio e ajuda. Nesse caso, a sua mãe, que provavelmente era viúva, e João, um dos seus discípulos, que pediu para sua mãe cuidar dele também. Vocês conseguem imaginar o tamanho do amor de Cristo, ele sofrendo aquilo na cruz e ainda tendo interesse pelos seus amigos e parentes? Ele ainda preocupado, uma preocupação boa nesse caso, com o seu amigo João, o seu discípulo João e a sua mãe. Ele viu a necessidade, esse menino, João, vai precisar de ajuda, vai precisar de consolo. Mãe, conforta ele, cuida dele. Minha mãe vai precisar de alguém que ajude ela agora, não é como nos dias de hoje, né, que tem sempre, os países ajudam, os governos ajudam, né, viúvas e assim por diante, mas naquele tempo não tinha isso. Então, João, cuida da minha mãe. Jesus estava morrendo na cruz injustamente, condenado injustamente, e ele ainda pensa nos outros. Então Jesus não estava pensando só no espiritual, ele estava pensando no bem-estar também físico, material. Interessante isso, né? Jesus estava preocupado também com as questões de conforto a sua mãe e o seu amigo. Um de nossos sacrifícios, uma das características da nossa cruz, é o de cuidar uns dos outros. Não podemos nos devorar uns aos outros, mas cuidar uns dos outros. Eu até faço um pequeno parênteses aqui e abro uma crítica aqui contra o hiperfundamentalismo. Ou seja, aquelas intermináveis proibições que nem se encontram na Bíblia e que muitas vezes ficam fora de contexto da época, as quais às vezes se ultrapassa aqueles limites, aquelas pessoas são penalizadas em vez de cuidadas. Então nós precisamos cuidar com isso. Não podemos voltar atrás na época da reforma, onde quem não concordasse comigo com os meus padrões e desejos era colocado no poste amarrado e ateado fogo. Era assim que funcionava. Nós precisamos diferenciar o que é rebeldia e o que é apenas fraqueza e ajudar os dois. E se a rebeldia continuar, então há separação. Agora, aqueles que são fracos, nós precisamos apoiá-los, ajudá-los. São fracos espiritualmente. Precisamos ensinar eles. Precisamos ajudar eles a crescerem espiritualmente. Precisamos pegar no colo, agarrar, abraçar, ouvir, ter paciência. E muita paciência, ser tolerável com eles. Muitas vezes o hiperfundamentalismo tem uma atitude que eles têm com a justificativa aberta de santidade, não é? Pela santidade, em nome da santidade, mas é apenas uma sombra, é um lençol de espiritualidade, é uma justificativa velada, ou melhor, oculta, de ter certos sujeitos submissos e servos não de Cristo, mas de desejos e vontade de homens. Nós precisamos lutar contra isso, porque essas práticas somente constroem grupos exclusivistas e que devoram uns aos outros, ao invés de serem tolerantes uns para com os outros, edificarem uns aos outros, para levarem eles a crescerem espiritualmente e cumprirem o que o Romanos 12:2 diz: transformarem suas mentes e suas vidas para agradarem a Deus e viverem a verdadeira santidade. Precisamos criar uma cultura de cuidado de uns para com os outros. Um crente precisa confiar na sua comunidade cristã, de que se houver necessidade, ele poderá encontrar socorro e cuidados espirituais e materiais na sua comunidade cristã. Um crente ele não deve andar com medo de algo. Se algo acontecer com ele, ele terá que buscar socorro entre os amigos e parentes incrédulos ou no governo. Não que isso seja errado. Eu tenho percebido que na maioria das vezes Deus usa esses meios até para abençoar e ajudar a vida de seus filhos. Mas o que eu quero dizer é que eu preciso agir de tal maneira
que o meu irmão confie em mim, que o meu irmão ele possa saber assim, ó, se eu precisar do pastor Rafael, ele vai me ajudar, ele não vai me acusar, ele não vai me criticar, ele não vai me chamar de certas palavras, ele vai me ajudar se eu precisar. Um crente precisa ter segurança que se ele necessitar de ajuda, seja material ou espiritual, ele encontrará essa ajuda na comunidade cristã. No início da igreja cristã, lá em Atos 2, uma das marcas da igreja era a ajuda mútua, uns ajudavam os outros. Vou revelar isso. No início do meu ministério, muitos jovens não conversavam comigo, por medo. Hoje, vários conversam comigo e revelam suas vidas, porque tem segurança que eu não vou maltratar eles, que eu não vou expor eles, que eu não vou colocar eles na fogueira, que não vou chamar eles de bruxo, colocar na fogueira como faziam antigamente a igreja católica, chamando crentes de bruxo, né? Bruxas. Eles sabem que eu não vou ir à caça às bruxas, ficar procurando na vida, no Facebook, de ninguém, se a pessoa está andando na linha, está certo. E por que muitos jovens tinham essa visão de mim? Porque pensavam que eu era como outros pastores, mas eu não sou dessa forma, porque é errado, não é bíblico. Eu não encontro isso na Bíblia, eu não encontro isso no início da igreja. Eu encontro no início da igreja um confiando no outro. Eu encontro no início da igreja eu podendo ir conversar com meu irmão, eu sendo pastor podendo confessar para o meu irmão as minhas dificuldades, as minhas fraquezas, e ter segurança que ele não vai espalhar, que ele não vai criticar, que ele não vai colocar na Gazeta do Povo. Ter segurança que ele vai orar por mim, vai me ajudar e vai me apoiar. Ter segurança que ele não vai reunir na casa um dos outros para me fazer mal. Nós precisamos ter essa segurança uns com os outros. Nós precisamos criar essa cultura de ajuda mútua uns pelos outros. Nós precisamos fazer esse sacrifício. É assim que é uma igreja, não é da outra forma. Nós precisamos seguir o exemplo que a Bíblia mostra do que é uma igreja, não do que homens do passado ensinaram como cultura, mas do que a palavra de Deus ensina como cultura. 28 ao 30. Mais tarde, sabendo Jesus que tudo já estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Próximo havia um cântaro cheio de vinagre. Então embeberam uma esponja com vinagre, a colocaram na ponta de uma vara de sopo e a ergueram até a boca de Jesus. Então, assim que experimentou o vinagre, exclamou Jesus: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Tudo por nossa causa. Eu lembro que antigamente tinha uma brincadeira, às vezes tem, mas agora é mais saudável, mas antes tinha uma brincadeira que eu achava muito... eu não achava correto. E graças a Deus parou, pelo menos entre na nossa igreja aqui. Era brincadeira assim, às vezes tem, mas é mais saudável, tá? Mas antigamente era uma brincadeira maliciosa. E vocês vão lembrar: vou te entregar para o pastor e ele vai te levar para a assembleia e tu vai ser disciplinado, tu vai receber disciplina. Tudo era disciplina, tudo era medo, tudo era assim, ó, tu não presta, tu vai ver, vou te colocar medo. Era terror, tocar terror nos crentes. Vou te entregar. Eu não consigo ver de Gênesis a Apocalipse esse ensinamento. O ensinamento da disciplina tem, existe, é bíblico, nós devemos cumprir.
Mas esse ensinamento do terror não existe. Esse ensinamento de ficar ameaçando não existe. Eu não vejo. Essa cultura precisa mudar, se nós queremos ser uma igreja que segue o que a Bíblia ensina, mesmo com falhas. Eu não estou falando que a gente não pode brincar isso, a gente pode brincar saudável, mas antigamente não era saudável, era maliciosa, era tocar o terror. Nós precisamos confiar nos outros. Um irmão que está passando por dificuldades, ele precisa confiar que ele vai conversar com o outro e o outro vai ajudá-lo. Então, mais uma vez, temos o cumprimento de uma profecia aqui, Salmo 22:15. Meu vigor secou-se como caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca. Tu me colocas no pó, à beira da morte. Irmãos, pode ter certeza de que tudo o que nos foi prometido um dia se cumprirá. Eu quero deixar uma bela profecia aqui para cada um de nós, principalmente para aqueles que estão passando por angústias nesse momento. Apocalipse 21:1-7. Abra para lá, por favor. Duas profecias nós já vimos que se cumpriram aqui literalmente. Dividiram as roupas de Jesus, estava lá no Salmo 22:18. Agora Jesus teve sede, aqui Salmo 22:15. E por que eu estou trazendo isso? Para mostrar para vocês que todas as profecias que foram dadas para nós se cumprirão em nossas vidas, principalmente para você que está vivendo em angústia nesse momento. Salmo 21:1-7. Então vimos novo céu e nova terra. Profecia: novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e o mar já não mais existia. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. E ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará. Deus vai habitar conosco um dia, literalmente. Eles serão o seu povo e o próprio Deus viverá com eles e será o seu Deus. Então esse texto não está falando que lá no céu haverá terror, né? E o versículo 4: ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. E aquele que está sentado no trono afirmou: eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou: escreve isto, pois essas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. E declarou-me ainda: tudo está realizado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A todos quantos tiverem sede, lhes darei de beber graciosamente da fonte da água da vida. Ao vencedor herdará todas essas bênçãos, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Quando eu chegar no céu, o meu Deus não tocará terror sobre a minha vida. Ele não ficará passando um filme dizendo que eu pequei aqui, que eu pequei ali, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, que eu fui infiel assim. Ele vai enxugar dos meus olhos toda a minha lágrima, porque ele perdoou na cruz tudo. E se eu for para o céu, é porque eu não estou sendo falso com a minha salvação, eu estou sendo verdadeiro e estou me esforçando para viver a vida de sacrifício por Cristo. Ele vai me enxugar meus olhos. Lá não vai mais ter pranto nem morte, nem lamento. Eu não vou mais lamentar, eu não vou mais sentir dor lá no céu, porque a antiga ordem toda foi encerrada. Você pode estar sofrendo nesse momento muitas lutas, muitas dores, muitas lágrimas. Jesus sabe muito bem de tudo que você está passando e de tudo que você está suportando. Ele experimentou em seu corpo muita dor, zombaria, humilhação, vergonha, desprezo, etc. Então, irmãos, não ser sensível com o sofrimento do próximo e agir como os soldados que cuidaram da crucificação de Jesus é como não ser o samaritano que ajudou o seu próximo caído na estrada. Ajudou um judeu. Jesus estava com sede, e a insensibilidade era tamanha que lhe deram vinagre. Alguns estudiosos dizem que essa bebida ajudava o condenado a recobrar os seus sentidos e aliviava um pouco da dor, e isso ajudava com que os algozes tivessem mais tempo para torturar o condenado. Ele não pode morrer agora, vamos dar
líquido aí, para que ele recobre mais energia e tenha mais uns minutos de vida e a gente possa estruturar mais ele. Tamanha crueldade da parte daqueles soldados. Edersheim comentou o seguinte: ao aceitar o refresco físico que lhe foi oferecido, o Senhor mais uma vez indicou a conclusão da obra da sua paixão. Pois assim como ele não entraria nessa jornada com seus sentidos e consciência física embalados por vinho, ou seja, narcotizado, assim ele não iria sair dessa jornada com os sentidos e a consciência física entorpecidos pelo fracasso absoluto do poder vital. Portanto, ele tomou o que no momento restaurou o equilíbrio físico necessário para o pensamento e a palavra, e então ele imediatamente passou a provar a morte por cada homem. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte: quando Jesus ele aceitou tomar aquele vinagre, aquele vinagre ia ajudar ele a recobrar um pouco das suas energias e ele ter um pouco de mais tempo. Ele não fez isso, ele fez isso sabendo que ele ia ter mais minutos, e sabendo que eles iam zombar mais dele, e a humilhação seria maior, mas ele fez isso também para ele recobrar a mente, o pensamento, porque ele queria morrer conscientemente do que ele estava fazendo. Ele não queria ter aquela morte. É fácil que alguns lá nos Estados Unidos têm da injeção letal, né? Eu vou morrer, mas beleza, nem vou perceber que vou morrer. Jesus ele queria morrer conscientemente do que ele estava fazendo por nós, por cada um de nós. É conscientemente que o nosso Senhor poderia dizer as palavras do verso 30. Ele não falou em delírio as palavras do verso 30, ele não falou entorpecido, ele não falou em loucura, ele falou conscientemente: está consumado. Depois de tanto sofrimento, ele chegou ao fim de sua jornada, ele consumou nossa salvação, ele nos entregou um presente inestimável, um presente que custou muito a Deus Pai e ao Senhor Jesus. Agora, só nos resta aceitar esse presente de bom grado e seguir a nossa própria jornada debaixo de sua graça. Amém?